Boa tarde a todos que estão aqui e as pessoas assistindo à distância. Hoje, no Seminário Religião e Ciência, temos a felicidade de ter uma palestra pela professora Vera Lúcia Baltar, professora aposentada do Departamento de Física da PUC, e ela vai falar novamente para nós sobre o Sudário de Turim, trazendo informações mais recentes desde a última vez. Então, muito obrigado, professora. Bom, agradeço ao povo pelo convite e a todos os que estão participando, tanto presencialmente quanto remotamente. Então, boa noite, boa tarde. E, como disse o Paulo, eu já apresentei esse assunto em outra oportunidade. Mas eu vou repetir a introdução, porque eu acho necessário contextualizar o assunto. Então, a nossa história começa em 1898, quando a Catedral de Turim fez 400 anos. Como parte da festa, houve uma exposição, aqui está o cartaz da exposição, 1898. Lá no fundo a gente vê a Catedral de Turim e aqui no meio do cartaz já uma foto do sudário. Então, nessa exposição, o sudário foi apresentado ao público e foi solicitado que ele pudesse ser fotografado. Então, um fotógrafo profissional, segundo Pia, procurou o que havia de mais e recente em matéria de tecnologia. Pois é, então aqui está o segundo Pia, com o que ele encontrou de melhor em 1898 para fazer aquela foto. E o que acontece é o seguinte, o que se via, quando a gente olha para o sudário, a imagem é muito esvaecida. E o que aconteceu quando o segundo Pia fez a foto? Era foto com negativo, né? Então, ele levou aquela placa de vidro com negativo e, quando ele olhou na placa de vidro, ele viu isso. Ele quase deixou cair a placa de vidro. Imagina a situação, né? Ele sozinho naquela catedral vazia de noite, ele olha para a placa de vidro e vê uma coisa dessas. Então, daí a coisa começou e não parou mais. Começou, então, essa análise científica, né, do sudário. Chegou, o interesse foi tamanho que existe até hoje um ramo da ciência chamado sindologia, que é o ramo da ciência que estuda o sudário. Isso vem da palavra original sindo, que significa fino tecido de linho, que consta no Evangelho de São Marcos, daí que veio sindologia. E é difícil encontrar algum ramo da atividade humana que não tenha contribuído para a sindologia. Então, todo mundo participa, médicos, anatomistas, fisiologistas, arqueólogos, historiadores, fotógrafos, numismatas, botânicos, físicos, químicos, biólogos, cientistas forenses, paleontologistas, que eu não sabia nem o que era, aprendi. É o pessoal que estuda o pólen. Peritos em arte, peritos em tecidos, não tem fim, né? Então, muitos pesquisadores, só no início do século XX, a gente já tinha essa quantidade toda de pessoas trabalhando. Nos primeiros anos do século XX. Esse Paul Vignon e esse Giuseppe Henry, a gente ainda vai falar mais sobre eles. E houve, então, um interesse tão grande que, em 1941, apesar da guerra, já tinha havido um congresso nacional na Itália sobre os estudos científicos do sudário. Aqui está a questão, os prossíguidos, isso em 1941, já tinha isso. E um trabalho muito importante dessa época é esse, que é o professor, o cirurgião Pierre Barbet, que escreveu, então, A Paixão de Acordo com o Cirurgião. Eu li esse livro, fiquei impressionadíssima, e foi a partir dali que eu criei o interesse pelo assunto. Eu nunca participei, nunca trabalhei em sindologia, mas eu leio o que os outros fazem, né? Esse Giuseppe Henry, então, é uma pessoa espantosa, porque ele desenvolveu técnicas próprias de exposição e revelação do filme fotográfico, e as fotografias que ele fez em 1931, até hoje estão estudadas. O que aconteceu?
o rei, que era o proprietário do sudário, ele realizou outra exposição pública do sudário em 1931, que foi a comemoração do casamento do filho dele, Humberto II. Ele contratou, então, o Giuseppe Henry para fotografar o sudário. E essas fotos, então, foram levadas a Paris para o pessoal ver o que os anatomistas diziam daquilo, se aquelas imagens eram realmente imagens de um ser humano, né? Se tinha alguma. E aí o Pierre Barbet, que é o cirurgião-chefe do Hospital São José, em Paris, professor de anatomia por mais de 10 anos. Uma muito sábio, né? Fluente em grego e latim. Então, ele ficou muito impressionado com aquelas fotografias e ele, então, pesquisou tudo que na arqueologia, tanto pagã quanto cristã, em escritores antigos, extrabíblicos, na história da arte, pudessem nos esclarecer sobre os detalhes da crucifixão. Sendo erudito como ele era, esses trabalhos ele lia o original, né? E ainda lamentava não saber hebraico. Então, o que ele fez? Ele estudou cada detalhe do sudário, através das fotografias, para você ver a qualidade daquelas fotografias, feitas em 1931. E ele estudou as chagas das mãos, as chagas dos pés, a chaga do lado, a coroação dos espinhos. Cada coisa ele estudou separadamente e publicou esses trabalhos. E aí, depois, ele reuniu tudo isso num livro só, foi aquele que eu mostrei, né? Com o objetivo de explicar em linguagem acessível a todos a terrível verdade que é a tortura da cruz. Então, o que acontece é o seguinte: no Evangelho quase não se fala, diz, foi crucificado. Todo mundo sabia o horror que era aquilo. A gente agora não faz ideia. E realmente, lendo o que ele escreveu, a gente fica transtornada. Ele mesmo disse, depois que ele começou esse estudo, ele falou: eu não consigo mais fazer a via sacra. Então, quais são as imagens que tem no sudário? Tem as impressões sanguíneas, que resultam de coágulos que se formaram sobre a pele e foram decalcados sobre o sudário. Não há fluxo de sangue. Isso é uma coisa notável em relação a todas as obras de arte. Nas obras de arte, sempre as pessoas costumam desenhar sangue escorrendo. No sudário não tem esse fluxo de sangue, porque realmente, quando Jesus foi colocado ali, já tinha morrido. Não são imagens fotográficas negativas, são decalques. Qual é a outra imagem que a gente tem? São as impressões do corpo. Então, a imagem anterior e posterior de um corpo humano de 1,80 m de altura, e essa sim é uma imagem negativa, porque a gente viu, né, que quando a gente olha no sudário, a imagem está pouco nítida. Quando fotografa e olha no negativo, é que a gente vê maior nitidez. Então, o que aparece no sudário é o negativo de uma fotografia. E ele contém codificada informação tridimensional. Não há formação de imagem sobre as impressões sanguíneas. Quer dizer, primeiro foram as impressões sanguíneas e depois veio a impressão do corpo. E o sangue fez o normal, que ele saturou o tecido, quer dizer, as fibras absorveram o sangue. Agora, a imagem do corpo não é assim. A gente vai ver mais sobre isso. Então, aqui nesse desenho, nessa pintura do século XVIII, ela mostra como é que foi posto o corpo no sudário e por que tem a imagem frontal e a imagem posterior. Então, agora vamos ver como é que o Pierre Barbet estudou aquelas fotografias. Ele, como professor de anatomia, ele sabia fazer cálculos teóricos. E ele dispunha de cadáveres para pesquisa. E, como cirurgião, ele dispunha de membros amputados a menos de meia hora. Então, a questão é a seguinte: para estudar a crucifixão, a pessoa crucificada é viva. Mas a maior parte das pessoas só pode fazer teste com cadáver. Mas ele, como cirurgião, podia fazer teste com um membro que foi amputado a menos de meia hora. Então, o que ele fazia? Ele fazia cálculos teóricos, porque ele era professor de anatomia, ele fazia cálculos teóricos
e depois ele confirmava o resultado do cálculo com os cadáveres e com os fêmuros amputados. E aí o que acontecia? Os valores numéricos são iguais aos encontrados no sudário. Então, ele concluiu que o sudário era autêntico. Esse é o método do Pierre Barbet, que eu acho que é um método extremamente confiável, inclusive porque ele dispunha desses elementos que outras pessoas não dispõem. Mas ele fazia um estudo a partir das fotos do Henri, né? Então, todas as imagens sanguíneas que ele estudou, os coágulos, a coroa de espinhos, a flagelação, o transporte da cruz, as chagas das mãos e dos pés do coração, ele não deixou escapar nada. Então, todas essas imagens sanguíneas coincidem, sem exceção, e de modo espantosamente preciso com a realidade anatômica. O que ele encontrou no sudário é exatamente o que ele viu nos cadáveres e no estudo que ele fez. E ele chama atenção para o seguinte: há umas tantas coisas que ele, quando olhou no sudário, achou estranhas. E quando ele fez a experiência, ele viu que era aquilo mesmo. Então, a gente pode falar mais sobre isso, mas vamos adiante. Então, em 1950, bom, ele já dizia isso, que artista algum jamais teria podido imaginar todas as minúcias das imagens dos coágulos, que não eram conhecidas no século XIV. E mesmo hoje, ninguém consegue fazer uma pintura com essas minúcias. Inclusive porque, quando o sangue coagula, o soro sai do sangue e forma um halo em volta do coágulo. E isso aí, primeiro, que ninguém sabia disso no século XIV. Segundo, que a pessoa não consegue fazer isso numa pintura. Isso ele disse em 1950. E aí, o que a gente vê agora no século XXI? Esse Clément, ele também fez esses estudos. E ele disse a mesma coisa. As imagens dos coágulos têm um nível tão elevado de detalhes morfológicos e fisiológicos que não podem ser, mesmo hoje, reproduzidos artificialmente. Não se consegue fazer uma pintura com tanto detalhe, mesmo que você conheça os detalhes, mas não consegue pintar. E agora você vê, os átomos do soro detectados aí, olho nu por Pierre Barbet. Veja como era competente esse homem, né? Agora você usa a radiação ultravioleta para ver. Mas ele conseguiu ver na fotografia do Henri, para ver como era gente competente, né? A gente pensa que só agora que a gente fica boba de ver. Mas então, fica constatado, né? Elas reagem à radiação ultravioleta e ao raio-x como contendo hemoglobina. Bom, e aí, o que o Pierre Barbet queria? Em 1948, ele disse que ele estava convencido. Pela forma como ele fez a análise, ele estava convencido. Mas ele disse que era desejável que pudessem fazer exames químicos e físicos no sangue. E isso foi feito. Essas pessoas todas fizeram essas pesquisas com amostras de sangue do sudário e concluíram que se trata de sangue humano, ou pelo menos de um primata. Isso foi confirmado. Tem esses dois trabalhos que são muito conhecidos e muitos outros pesquisadores também confirmaram. Mas essas coisas são todas muito discutidas. E esse é um químico muito competente que disse que não era sangue, que era uma pintura. Mas esse Tibor Heimburger, ele tem esse artigo de 2008, em que ele refuta ponto a ponto o artigo do Macron de 1990. Eu penso o seguinte: a gente deve ter a abertura para discutir sobre o sudário. Agora, dizer que no século XXI a gente não consegue identificar se uma coisa é sangue ou é tinta, eu acho que já é demais. Agora vem as impressões do corpo. Então, de novo, essa situação. O Paul Vignon, que trabalhava com zoologia na Sorbonne, era um biólogo, né? Ele se deu conta, a partir daquelas fotos de 1931, de que as partes do corpo mais próximas do tecido, como a ponta do nariz, são mais escuras que as mais afastadas, como o pescoço.
Isso implica informação tridimensional codificada na imagem. Na década de 70, esses dois aí, que eram da Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, eles estudaram as imagens, concluíram que o polvinhão estava certo e analisaram as imagens com VP8. O que é o VP8? É um analisador que usa essa diferença de claro e escuro para fazer uma coisa de relevo, alto e baixo. E aí o que aconteceu? O VP8 produz imagens distorcidas em fotografias bidimensionais, mas na foto Sudari produziu uma imagem tridimensional. Então, partindo desse resultado, esses dois, né, o John Jackson e o Eric Jumper, eles convidaram outros pesquisadores para formar um grupo de estudos sobre o Sudari. E esse grupo é um grupo famoso. Cadê? Chama-se Shroud of Turing Research Project, STUR, todo mundo conhece assim. E qual era o objetivo? Era para estudar o Sudari por meio de radiação eletromagnética. Teste não destrutivo, né? E eles levaram mais de um ano trabalhando em colaboração com o Centro Internacional de Sindologia em Turim e com a Associação de Santo Sudari. Então, eles se prepararam muito bem para o trabalho. E eles produziram um texto detalhadíssimo. Cada pesquisador sabia o que cada um estaria fazendo a cada minuto das 120 horas contínuas em que eles trabalharam. Então, contínuas. Quando alguém estava dormindo, tinha alguém acordado. E cada um sabia o que o outro ia fazer. Foi muito bem organizado, muito bem planejado. E, acima de tudo, para evitar confusão e fofoca, nenhuma palavra para jornalista que não seja do porta-voz. Então, tudo correu muito bem, estavam todos bem entrosados com os outros pesquisadores e tudo mais. E o que eles descobriram para as impressões do corpo? Que a imagem é espantosamente superficial. Então, um fio de linho, tem ali uma foto de um fio de linho, que ele é formado por 200 fibras, aquelas coisas fininhas ali, né? 10 a 20 vezes mais finas que um fio de cabelo. E a imagem só aparece em 2 ou 3 das fibras mais externas. As mais internas são brancas. Lembra quando eu falei do sangue, que o sangue foi absorvido pelo tecido? Essa imagem só aparece em 2 ou 3 daquelas fibras assim externas. Só penetra um centésimo do diâmetro de cada fibra. Isso não é uma tinta. E fica nas fibras isoladas. A fibra lateral não tem a imagem. Só não tem o tom, né, o tom sépia que produz a imagem. E esse padrão assim superficial é o mesmo em toda a imagem inteira é assim. Isso foi o resultado daquele pessoal que fez esse estudo em 1978. Então, foi o relatório final, eles apresentaram em 1981. Então, não tem tinta, nem pigmento, nem nada. Mas há informação tridimensional. Como a imagem foi produzida ou o que a produziu, ninguém sabe. Não há explicação para a imagem de alta resolução da face. Isso aqui eu acho importante. Uma explicação adequada da imagem precisa ser cientificamente sólida de todos os pontos de vista. Não vale você dizer uma coisa e dizer, bom, biologicamente está bem, mas fisicamente está errado. Não pode. Então, tem que ser uma coisa, se for cientificamente sólida, tem que ser tudo adequadamente explicado. Então, a partir daí, foram feitos muitos estudos computacionais da imagem que confirmaram a informação tridimensional. E o Peter Summers, ele criou um holograma. Quando a exposição O Homem do Sudari esteve aqui no Rio, durante a Jornada Mundial da Juventude, em 2013, essa exposição esteve no Jardim Botânico e eles trouxeram esse holograma. É uma coisa impressionante, né? O holograma não é um negócio fora do comum. Mas então, foi assim. E ele continuou fazendo essas outras coisas do Peter Summers, né? Para a exposição. Criou lenticulares que são adequados para exibição em conferências e exposições. Então, isso tudo pelo fato da imagem conter informação tridimensional. Agora, então, vamos começar com datação, né?
que é outra coisa importante. Como é que a gente vai datar esse tecido? Que aí veio a confusão do teste de carbono 14. Isso foi uma coisa desastrosa. Assim como aquele grupo anterior, né, tinha organizado tudo muito detalhadamente, aqui foi tudo na desordem. Para começar, o protocolo inicial era um protocolo sério, que pedia 7 laboratórios iam fazer a medida e as amostras tinham que vir de diferentes partes do tecido. Porque se você faz uma parte só, você tem informação sobre aquele pedaço do tecido. E tinha que se fazer em toda parte. E mais, era para fazer 2 tipos de teste. O AMS, que é do espectrômetro de massa, e o contador beta, que conta os elétrons emitidos. Bom, aí nada disso foi aprovado, porque, naturalmente, você não vai pegar o sudário e retalhar ele, tirar aqueles pedaços todos, né? Num teste que é destrutivo. Isso é que eu digo, carbono 14 não serve. É um teste que você queima o pedaço que você tirou. Então, o que aconteceu? O protocolo inicial foi ignorado e o que foi realizado é que só 3 laboratórios foram convidados, né? E só tiraram a amostra de um pedacinho do tecido. Bom, houve uma amostra reserva que foi entregue ao Serviço de Turim e o Museu Britânico ficou responsável pela supervisão do teste e a garantia de sua perfeita execução. Bom, quem conhece a academia sabe que isso não podia dar certo, né? Você convidar 7 pessoas depois dizer não quero mais, não. Então deu aquela briga, aquela coisa horrorosa, né? E pior de tudo é que esse teste com espectrômetro de massa, esse AMS, ele foi criado pelo Holt, né, um físico, excelente físico, e ele não foi convidado. Então foi uma briga, uma coisa horrorosa. Ele escreveu carta para o Papa, reclamou, foi uma coisa horrível. Enfim, não foi bom. Então, como é que foram aqueles 3? Em 1988, então, foi retirado um pedaço de cerca de 8 centímetros por 2 centímetros. E eles disseram que o mínimo necessário era de 40 miligramas para cada laboratório. E aí, esse pedaço, então, que foi retirado, daí foram recortadas essas amostras para cada laboratório receber. Só que o Arizona recebeu a amostra dele, não chegava a 40 miligramas. Então, daquela amostra reserva que tinha ficado com a cerveja de Turim, com aquela amostra reserva que ficou com a cerveja de Turim, tiraram um pedacinho para dar para o Arizona. Então, o Arizona ganhou 2. Esse é o lugar onde foi retirado, né, ali do canto esquerdo, embaixo, e a gente vê que tem a auréola do tecido, né? Está vendo? Que é um lugar inadequado. Tanto é inadequado que aquela parte cinza ali, ó, não participou do teste. Então, aqui está a parte que ficou para Arizona, para Zurique, para Oxford, e o pedacinho que tirou da reserva e foi entregue para Arizona de novo. E esse pedaço branco aqui foi um pedaço que tinha sido retirado em 73 para esse belga, Reis, que é um especialista em tecidos. E ele, então, atualmente, um fio desse sudário é disputado a tapa entre as pessoas. E qualquer um que diga que fez um teste num tecido, todo mundo vem em cima para perguntar: como você prova que esse fio é do sudário? Então, atualmente, é uma coisa muito difícil. Então, cada laboratório também recebeu 3 amostras de controle com idades conhecidas. Bom, o teste deveria ser cego. Quer dizer, ele deveria receber 4 amostras sem saber qual era a amostra do sudário. Mas não foi possível, porque o tecido do sudário é um tecido muito especial. E só de olhar para ele, você vê que ele é diferente dos outros. Então, não foi um teste sério. E o primeiro protocolo supunha um teste sério, mas na realidade não foi. Isso é outra coisa interessante, que esse tecido é um tecido luxuoso.
E uma pessoa que é crucificada, ela não é sequer. O corpo é jogado fora, é jogado no esgoto, ou então fica para os bichos comerem. Então é uma coisa assim, muito fora do comum, um crucificado receber, ficar envolto num tecido luxuoso. Mas a gente sabe que José de Arimateia, que era um homem rico, providenciou, né? Bom, então esse é o resultado oficial. Evidência conclusiva, não se fala mais no assunto. Com pelo menos 95% de confiança de que o tecido data do período medieval. Publicado na Nature, que todo mundo sabe, né, qual é o prestígio da Nature. Bom, então aqui está a coletiva de imprensa de 13 de outubro de 1998, onde eles disseram que o tecido foi feito na Idade Média. A gente olha para essa foto e acha tão interessante, né? Uma coisa dessa magnitude e o resultado escrito a giz, né? Eu vi o resultado escrito a giz. Bom, então, depois que aconteceu isso, que eles divulgaram esse resultado, aí mesmo que a polêmica correu solta, né? E ficou claro que, pelo menos, Zurique e Tucson, Arizona, né, violaram o acordo de sigilo. O Arizona até convidou o povo para ficar lá durante. Aquele anterior, né, tinha tido aquele coisa rigoroso, né? Não queremos fofoca, só falam com o porta-voz, né? E aqui foi tudo ao contrário. E além do mais, aí começa o que se me disse, né? Umas pessoas publicaram um artigo dizendo que conversaram com uma pessoa, um pesquisador do Caltech, e que o pesquisador do Caltech tinha dito a eles que tinha feito um teste com um único fio do rádio, né? Aquele belga que ganhou aquele tecido em 73, e que metade desse fio estava contaminado com amido e a outra metade não tinha o amido, e que o resultado tinha dado uma diferença de 1000 anos para o fio contaminado e o fio não contaminado. E as pessoas disseram que elas conversaram com esse pesquisador pelo telefone e gravaram a conversa. E o diretor do reitor do Caltech negou, disse, não fizemos esse teste, não. Então, aí, depois dessa história do carbono 14, começaram todas as pessoas a discutir, a brigar, a dizer desaforo. Então, tem artigos que dizem que aquela parte do tecido tinha sido manipulada, né? Tinham feito um tecido invisível. E, portanto, não era um tecido, não era uma coisa, um local adequado para se estudar. E, além do mais, aquele belga diz que uma peça de 7 centímetros foi adicionada ao sudário, provavelmente para centralizar a imagem. Quer dizer, o pedaço que tiraram pode ser dessa peça que tenha sido anexada depois. Né? Mas cada um desses artigos que uma pessoa diz isso, tem outro artigo da pessoa dizendo, não, você não entende nada, não é nada disso. Então, tem uma imensa literatura com outras hipóteses e com todas as pessoas dizendo e contradizendo. Essa história dos pólios, por exemplo, foi um policial que lidava com essa ciência forense e que era especialista em pólen. E ele disse que encontrou ali pólen, um pólen muito raro de uma planta espinhosa que cresce em Jerusalém. E aí os palinologistas disseram que os autores desse estudo não tinham qualificação. Não, vocês não fizeram curso nenhum, vocês não são pesquisadores, isso é coisa de polícia, esse artigo não vale nada. Então, peritos em arte disseram que a face da imagem do sudário pode ser identificada sem sombra de dúvida em representações artísticas desde pelo menos o século IV. Quer dizer que não é medieval. E aí o pessoal, não, mas acontece que o sudário foi pintado de acordo com essas representações. Então, é uma disputa realmente imensa. Até o Pierre Barbet foi contestado. Esse é um outro policial de Nova York que faz medicina forense, e ele disse que
o Pierre Barbet errou quanto à exata posição do cravo das mãos, quanto à razão dos polegares não aparecerem, porque no sudário a mão aparece com 4 dedos. E o Pierre Barbet explica que quando você crava o prego naquela região, o polegar fica em oposição, né? Fica na palma. E esse livro falou que não era essa a razão, não. Bom, ele não chegou a dizer que o polegar aparece, mas ele disse que a razão para não aparecer é outra. E a causa da morte também ele disse que foi outra. E também foram, bom, há artigos que dizem que foram encontrados no sudário, na região dos pés e do joelho, traços do raio calcário que existe em Jerusalém, que fica próximo do Santo Sepulcro. Bom, então tem sempre alguém que diz que sim e alguém que diz que não. Então agora vamos ver a crítica da análise estatística do teste do carbono 14. Isso é uma coisa que eu acho extremamente curiosa. Desde 89, que foi quando foi divulgado na Nature, que muitas pessoas pediram a divulgação dos dados brutos, porque o que apareceu no artigo, naturalmente, foi o resultado do trabalho deles, né? Mas não deram. Eles se negaram a dar os dados brutos durante quase 30 anos. Mas aí, quando foi em 2017, teve uma nova lei lá na Inglaterra. A gente tem essa lei, né? Acesso à informação. E aí o Museu Britânico teve que ceder. Mas ainda por cima, ele enviou um artigo com 211 páginas. Mas depois esse Casabianca, que é um francês sindologista, ele é de ascendência italiana, mas ele trabalha na França. Aí ele foi pessoalmente no museu e ele viu que tinha 500 novas páginas que não tinham sido mandadas. Ele já digitalizou aquilo tudo, e então o pessoal começou a fazer a sua própria análise estatística a partir dos dados brutos. E essa análise que foi feita rejeita a hipótese de uma quantidade constante de carbono 14 nas amostras estudadas. Eu acho que constante aqui é uma palavra mal empregada. Eu acho que constante a gente costuma pensar em tempo, né? No que muda com o tempo. Eles querem dizer uniforme. Quer dizer que não é o mesmo em toda parte. Quer dizer que aquela parte que estudaram. E além do mais, as idades das amostras obtidas pelos 3 laboratórios deviam ser iguais dentro do erro experimental, mas não são. E não é dizer que foi o laboratório que fez diferente, porque as datas das amostras de controle não apresentam diferenças significativas. E ainda mais, ficou todo mundo espantado de ver que a Arizona não usou a amostra menor, só usou aquela que não tinha 40 miligramas, né? Isso aqui eu acho muito sério. Tem um erro sistemático. A idade de cada peça medida no alto é sempre menor do que a medida na outra extremidade. Então, com todos esses resultados, não é estatisticamente correto você combinar tudo numa única média. Não se trata de dizer que a data está errada. Não se trata de dizer que não é medieval. Mas que há razões para acreditar que o resultado não cumpre os atuais requisitos de precisão para experiências desse tipo. Na verdade, naquela época não havia nem consenso consolidado sobre incerteza nas medidas. O primeiro documento oficial é de 93. Então, não é realmente uma coisa que a gente possa dizer que ele, como é que eles diziam que era... Bom, e muita gente encontrou que o espectro químico das fibras estudadas daquela parte que foi reportada do carbono 14 é diferente do espectro químico que aquele grupo, né, do Sturpel teve para fibras, que eles retiraram fibras sem imagens. Mas eles não era uma coisa destrutiva. Eles iam com a fita colante e pegavam fragmentos de fibras que tinham se soltado, né, do tecido. E aí, esses processos mostraram, então, que o espectro químico da parte que foi cortada para o carbono 14 é diferente do espectro químico
dessas outras fibras que foram retiradas da parte central do. Então, aquela história de evidência conclusiva já não. O pessoal já não acha que seja uma evidência conclusiva. Não é que digam que a data está errada, é que dizem que o problema, que a análise estatística teve dificuldades. Bom, então agora o óbvio é a gente procurar fazer uma datação com outra técnica, né? Então, as propriedades mecânicas e químicas das fibras, elas se degradam com o tempo. Então, quanto mais degradado, mais antigo, né? Qual é o resultado? Esse pessoal aí, em 2015, são os italianos. Eles construíram um equipamento capaz de medir as propriedades mecânicas de uma única fibra e analisaram fibras com comprimento entre 1 milímetro e 3 milímetros. E depois estudaram propriedades químicas com interação com a luz, né? Para ver o espectro, né, químico da fibra. E a análise de todos os resultados forneceu a data de 90 depois de Cristo com um erro de 200 anos. Quer dizer que é compatível com 2.000 anos atrás. E esse foi o último trabalho de 2022, que foi muito divulgado no meio de comunicação, dizendo que era um resultado novo. Foi mais novo que os outros, mas não chega a ser tão novo, porque de 22. Eles fizeram espalhamento de raio-x nessas fibras, de meio milímetro por 1 milímetro, e na região próxima à da amostra que tinham cortado, né, para o carbono 14. E aí o que eu achei uma coisa interessante, que foi o seguinte: eles fizeram essas medidas com esse método do espalhamento de raio-x para outras amostras de tecido. E quando eram amostras de tecido que não tinham sido tão manipuladas, tinham viajado tanto quanto do sudário, eles encontraram o resultado compatível com o carbono 14. Agora, a estrutura do fio de celulose, então, do sudário, eles encontraram que era comparável à estrutura da celulose de um tecido de Massada, aquela fortaleza, né, que foi destruída pelos romanos, né? Então, essa história de dizer que quando ele faz o espalhamento por raio-x num tecido que ficou preservado e que ele não encontra a mesma coisa no sudário, leva a gente a acreditar que realmente houve contaminação, né? Mas é aquela tal história. O teste do carbono 14, para isso, é ruim, porque ele destrói o tecido. Então, você diz, havia contaminação. Eles dizem, não havia não, porque nós fizemos uma limpeza. Mas eu não sei como é que pode provar, né? Agora, esses testes não destrutivos, eles têm essa vantagem. Você pode repetir o teste, outros laboratórios podem repetir, você pode repetir o quanto você quiser. Então, esse Papa, o Papa Pio XI, era um estudioso, uma pessoa que era muito dada à reflexão. Ele esteve com aquele Pierre Berger, esteve também com aquele outro que viu que havia a diferença de brilho, né? Escuro, claro e tal. E ele achou que era o sudário mesmo de Jesus. Isso foi o que ele concluiu, o Papa Pio XI. Mas disse, o Santo Sudário está ainda cercado de mistérios. E está. Mesmo depois desse tempo todo, ainda está cercado de mistérios. E sabe uma coisa que eu fico pensando? A história da informação tridimensional. O pessoal na Idade Média tinha um sudário com eles e não sabia que havia informação tridimensional contida ali, porque não tinha como fazer isso. Pode haver alguma outra coisa que esteja contido lá e que a gente não tem ainda meios para saber, né? Vocês não sabem. Mas tudo isso eu acho muito importante, é muito interessante a gente trabalhar com o sudário, mas é bom não perder o foco do fundamental. Então, como dizia o Beato Carlo Acutis, né? Mais importante do que onde Jesus esteve, que é o sudário,
o Santo Sepulcro, é onde ele está. A gente pode estar com Jesus na Eucaristia. Então, a gente não pode esquecer que a gente pode estar com Jesus na Eucaristia, que ele está entre nós, porque a gente fica muito focado no lugar onde ele esteve. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Muito obrigado, Vera, por essa palestra tão interessante. Eu queria fazer uma pergunta, então. Supondo que é realmente o sudário de Jesus, como foi feita a imagem? Qual seria a possibilidade dessa Dizem imagem? os pesquisadores que essa é a pergunta. Você viu que o pessoal lá dos turcos, né, quando eles terminaram aqueles testes de 120 horas, eles disseram, ninguém sabe como essa imagem foi feita. E até hoje ninguém sabe. Será que tem hipóteses? Tem hipóteses tem. Mas é uma hipótese que diz respeito à ressurreição, né? Então, o pessoal diz que, quando houve a ressurreição de Jesus, que houve uma emissão de nêutrons, que a emissão de nêutrons é que produz o carbono 14. Então, com a emissão de nêutrons, você produziu mais carbono 14, e é por isso que tem mais carbono 14 lá do que era de se esperar se se fosse mais antigo, né? Agora, eu tenho essa dificuldade de... Quando você está falando de um assunto sobrenatural, um milagre, o que é o milagre? É quando as leis da natureza são suspensas. E aí você vai usar a lei da natureza para estudar uma situação em que a lei da natureza foi suspensa? Bom, mas houve o desaparecimento do corpo. Então, Isso, pois é, isso é outra coisa interessante. Houve algum processo que mudou. Bom, isso é um negócio interessantíssimo, porque todo mundo fala sobre isso. Os coágulos, as imagens dos coágulos, elas estão intactas. Você, quando tem o coágulo, o corpo em contato com o tecido, e você puxa o tecido, o coágulo se arrebenta, né? Uma parte fica na pele, outra parte fica no tecido. Esse corpo saiu desse tecido sem estragar os coágulos. Isso é fato. O corpo não está lá e os coágulos estão intactos. Então, isso realmente é uma coisa que faz a gente pensar na ressurreição.